Sejam bem-vindos a esta celebração. Jesus, amor perene, não se cansa de abeirar-se de ti para levantar a pedra do teu desamor. Tu, sai para fora, sim, para de fora de ti e abraça a voz daquele que te chama à vida, apesar do esforço que possa implicar da tua parte. Jesus dá-te um abraço tenorento. Ele chama-te pelo teu próprio nome, insistentemente a sair da escuridão que habita a tua vida. Livra-te das ligaduras que amarram à superficialidade do teu egoísmo e caminha rumo à luz. Uma parte da tua ressurreição acontece aqui e agora, quando decides dar um passo até ao rosto reluzente do Senhor. Trazemos hoje ao nosso coração 30º dia de Olinda Ferreira Gonçalves, 23º aniversário de falecimento de Adelina Braz da Silva, aniversário de falecimento de António da Fonte Matos, aniversário de falecimento de Manuel Alves Correia, esposa e sobrinho Manuel, aniversário de falecimento de Zulmira Carvalho Pinheiro, aniversário natalício de Manuel Jardim dos Santos e esposa, pai e sogro de José Carlos Rodrigues, Albino Ferreira Miranda, Teresa Barbosa Gonçalves Gandarão, Ana de Campos Matos e marido, Maria Alice Alves de Jesus, Alice Carvalho e marido, Agostinho António da Conceição Magalhães, José Manuel Faria Ferreira, pais, irmãos, sogros e cunhados, Palmira Barbosa de Miranda, Avelino da Silva Ferreira e familiares, Marcelina Gomes dos Santos e marido, Susana Bernardete Gonçalves Vieira, Justino da Cruz Gomes, Iria Magalhães da Costa e filha, Silvino Soares Pinto, Manuel Barbosa Gonçalves de Seara e pais, Francisco Gomes Pedrosa, esposa, filhos, nora e genro, José Carvalho Casanova, Adelino Barros Correia e José Alves Martins, Albino Jardim dos Santos, António Gomes da Mota, esposa e neta Isabel Maria, pai de Mário Costa, Ação de Graças a Santa Rita de Cássia e a São José, Ação de Graças a São Bento, Maria da Conceição Oliveira Azevedo, 19º aniversário de Joaquim da Costa e Silva. De pé, cantamos. Só o amor faz renascer a vida em nós, a vida em nós, em nós.
Aqui nos encontramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Nesta Eucaristia queremos recordar os aniversários do Afonso Oliveira do 10º ano e da catequista Andreia Oliveira. Hoje queremos recordar o dia de São José. Queremos também celebrar em comunidade a festa do 2º ano dos meninos e meninas com a festa do Pai Nosso. E é precisamente sobre esta festa que nos vai falar a catequista e explicar a dinâmica que os meninos fizeram ao longo da semana. Hoje a nossa comunidade está em festa. As crianças do 2º ano de catequese celebram a festa do Pai Nosso. Deus, que é Pai de todos aqui presentes, ensinou-nos a amar e a abrir o nosso coração no caminho para sermos felizes. Ele é o Pai Nosso que está no céu. Ele está em toda a parte e, embora não o estejamos a ver, Ele está sempre a olhar por nós e a ensinar-nos a sermos melhores. Sermos melhores amigos, sermos melhores filhos, sermos melhores estudantes, melhores pessoas. Provavelmente estamos habituados a procurar Deus nas grandes coisas da vida, boas ou menos boas. Esquecemos que a sua presença também se manifesta nos aspectos mais simples do nosso cotidiano. Vamos viver um desses momentos. Deus escolheu as nossas crianças para chegar até nós e nos iluminar. Ao longo da catequese, aprendemos uma oração muito importante, o Pai Nosso. Esta é a oração que Jesus ensinou. Pedimos ajuda para escolher sempre o bem. E a abundante redenção. Do profundo abismo chamo por vós, Senhor. Senhor, escutai a minha voz. Estejam os vossos ouvidos atentos à voz da minha súplica. No Senhor está a misericórdia e a abundante redenção. Se tiverdes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá salvar-se? Mas em vós está o perdão para vos servirmos com reverência. No Senhor está a misericórdia e a abundante redenção. Eu confio no Senhor. A minha alma confia na sua palavra. A minha alma espera pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela aurora. No Senhor está a misericórdia e a abundante redenção. Porque no Senhor está a misericórdia e com ele a abundante redenção. Ele há de libertar Israel de todas as suas faltas. No Senhor está a misericórdia e a abundante redenção. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito permanece vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, ele, que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Palavra do Senhor. Escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor.
tua palavra. De escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo estava doente certo homem, Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de Maria, sua irmã. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos. Era seu irmão Lázaro que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, o teu amigo está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho do Homem. Jesus era amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Entretanto, depois de ouvir dizer que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no local onde se encontrava. Depois disse aos discípulos: vamos de novo para a Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus procuravam apedrejar-te e tu voltas para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não tem luz consigo. Dito isto, acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Disseram então os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus referia-se à morte de Lázaro, mas eles entenderam que falava do sono natural. Disse-lhes então Jesus abertamente: Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Tomé, chamado Dídimo, disse aos companheiros: vamos nós também, para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus encontrou o amigo sepultado, havia 4 dias. Betânia distava de Jerusalém cerca de 3 quilómetros. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para lhes apresentar condolências pela morte do irmão. Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Marta respondeu: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Acreditas nisto? Acredito, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isto, retirou-se e foi chamar Maria, a quem disse em segredo: o Mestre está ali e manda-te chamar. Logo que ouviu isto, Maria levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar em que a Marta viera ao seu encontro. Então os judeus que estavam com Maria em casa para lhe apresentar condolências, ao verem-na levantar-se e sair rapidamente, seguiram-na, pensando que se dirigia ao túmulo para chorar. Quando chegou aonde estava Jesus, Maria, logo que o viu, caiu-lhe aos pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, ao vê-la chorar e vendo chorar também os judeus que vinham com ela, comoveu-se profundamente e perturbou-se. Depois perguntou: onde o pusestes? Responderam-lhe: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Diziam então os judeus: vede como era seu amigo.
Mas alguns deles observaram. Então ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que este homem não morresse? Entretanto, Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta com uma pedra posta à entrada. Disse Jesus: tirai a pedra. Respondeu Marta, irmã do morto: já cheira mal, Senhor, pois morreu há 4 dias. Disse Jesus: eu não te disse que se acreditasses, verias a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão que nos cerca, para acreditarem que tu me enviaste. Dito isto, bradou com voz forte: Lázaro, sai para fora. O morto saiu, de mãos e pés enfaixados com ligaduras, e o rosto envolvido num sudário. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então muitos judeus que tinham ido visitar Maria, ao verem o que Jesus fizera, acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caminhamos a passos largos para a Páscoa do Senhor. E a cada domingo, Jesus vai nos dando sinais concretos da sua morte, mas também da sua ressurreição. Há 15 dias, escutávamos o encontro de Jesus com quem? Assim, na volta de um poço, para pedir água, Jesus com a samaritana. Muito bem. Há 8 dias atrás, encontramos o encontro de Jesus com um cego de nascença. E o que é que Jesus faz? Cura-o, certo? Dá-lhe a vista. E hoje, Jesus encontra-se com quem? Com o seu melhor amigo. Como é que se chamava o melhor amigo de Jesus? Lázaro, exatamente. Que estava morto, certo? E que Jesus o fez ressuscitar. Ou seja, 3 vidas, uma mulher samaritana, um cego, um homem cego de nascença e um homem, o melhor amigo de Jesus, morto. 3 vidas que podemos olhar e reconhecer as suas fragilidades, mas que Jesus traz de novo à vida. A palavra usada no Evangelho, que é traduzida por ressurreição, a ressurreição de Lázaro, pode também ser traduzida por reanimação de Lázaro. E se pensarmos nesta palavra, reanimar, é trazer de novo o ânimo, trazer de novo a alma, trazer de novo o espírito. E é isto precisamente que Jesus quer trazer à vida de cada um de nós. Quer trazer de novo esta esperança, esta vontade de viver. É isto que Jesus anuncia na sua Páscoa, que nós vivemos a morte de Jesus, mas que a morte nunca tem a última palavra, porque depois da morte vem a vida eterna. E Jesus ressuscita para cada um de nós nas nossas vidas e quer também ressuscitar cada um de vocês numa nova esperança, numa nova forma de viver, numa forma de levar o amor dele mais longe. É isto que Jesus tenta diariamente nos mostrar, tenta diariamente nos convidar. E os meninos e meninas da catequese do 2º ano tiveram ao longo desta semana a estudar um pouco mais sobre Jesus, ao rezarem a única oração que Jesus nos ensinou, que foi a oração do Pai Nosso, certo? E ao longo desta última semana e do fim de semana passado, tiveram a rezar esta oração e fizeram e pintaram um desenho precisamente sobre cada uma destas partes, certo? As meninas que desenharam primeiro, podem vir aqui à frente, as duas. Como é que se chamam? A Ana Rita e a Ana Sofia. Muito bem, então podem colocar-se assim viradas para ali, aqui ao meu ladinho, isso. O que é que vocês desenharam? Ou o que é que vocês pintaram ali em cima? Uma nuvem. E tu? Uma avó. Uma vela, sim? Não? Aí o avô, pois, a que está ao lado é de outro desenho. O avô, e porquê é que tem um avô e porquê é que tem as nuvens? A vossa parte era Pai Nosso que estais nos céus, certo?
Então, as nuvens é por causa do céu, certo? Sim. E o aboa? Porquê é que desenharam o aboa? Ou porquê é que pintaram o aboa? Porque ele morreu. Ele morreu e está no céu perto de Jesus, é isso? Muito bem. Podem ir para os vossos lugares. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós também rezamos por aqueles que amamos, certo? Por aqueles que já partiram para o Pai, certo? Para o Pai dos pais, que é Deus. Então, de cada vez que nós rezamos o Pai Nosso, estamos a rezar pelas pessoas que amamos, certo? E que já partiram para esse abraço do Pai. Muito bem. Como te chamas? Diogo? Diego. Podes vir à minha beira? Então, és a segunda parte, não é? Não estou a saltar ninguém, certo? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Foi isso, não foi? Foi essa parte? Qual é o teu desenho? A vela. É vela. Com, o que é que diz em baixo? Deus. E porquê que tem uma vela? Porquê é que pintaste uma vela? É uma forma de presença, certo? A luz presente significa, dá a forma de nós santificarmos Jesus, certo? A maneira como rezamos, temos sempre uma luz, é isso? Muito bem, podes sentar, Diego. Tu, como te chamas? Podes vir à minha beira. Inês, tem que dizer com mais força os nomes, que eu ouço um bocado mal. Então, qual é a parte que tu tens? Sabes, de cor? Do Pai Nosso? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, é isso? Aí era o segundo, desculpa. Quando forem dois, venham logo os dois, está bem? Então, qual era o teu desenho? Era a estrelinha, não era? É a estrelinha com Deus em baixo, é isso? Muito bem, também sinal da presença, é isso? Com a luz a iluminar. Muito bem, podes sentar. É uma ou duas? É uma, podes vir. Como te chamas? Francisca. Qual é a parte então? Lembras-te do Pai Nosso que é? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, é isso, não é? Qual é o teu desenho? Coroa. A coroa, por causa do reino, é isso? E tu achas que Jesus tinha assim uma coroa tão bonita como aquela que está ali? Olha, anda aqui assim ao meio. Estás a ver ali ao fundo? Ali Jesus crucificado? Tu consegues ver a coroa que está em cima da cabeça dele? Esse mal que é pequenino, mas depois quando fores embora vais reparar. A coroa que ele tem na cabeça é uma coroa de espinhos. Não é assim uma coroa tão bonita. Mas agora, depois da sua ressurreição, ele fica com aquele brilho todo, não é? É o brilho que ele traz às nossas vidas, é isso? Muito bem, podes sentar. Como te chamas? Bia. Bia, é isso? Sim? Lia. O Padre Bruno sempre a chamar nomes a toda a gente, não é? Então qual é o teu desenho? O livro. É o livro que é a Bíblia, é isso? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, é isso? A vontade de Jesus está na Bíblia, é isso? Sim. E nós devemos ler para a conhecer, é isso? Muito bem, Lia, podes sentar. Como te chamas? Lourenço. São dois, não é? Podes vir à minha beira. Como te chamas tu? Luís Miguel. Que desenho é que vocês pintaram? Pintaste tu? Pão. Pão. E tu? As espigas estão ao lado, não é? Muito bem. Ou seja, tu és o primeiro, porque a espiga é de onde vai ser produzido depois o pão. Sabias? Sabes o que é uma espiga? Já tiveste com alguma espiga na mão? Não? Está ali o pai ou a mãe? Quem é que está aqui? É mãe. Vais dizer à mãe, o trabalho é desta semana, a mãe mostrar-te uma espiga, está bem? Sim? Muito bem. Então vocês dizem, porque é o sinal do pão, certo? Mas ali o pão que está ali, que tu pintaste, não é o pão que nós temos na Eucaristia, pois não? É sim o pão que está ali? Aquele que tu pintaste, que está ali do lado direito? É sim o pão que nós comungamos na Eucaristia? Não, pois não. Porquê é que será que é diferente? Imaginem, se o Padre Bruno tivesse de trazer um pão daqueles para toda a gente, íamos aqui com 3 ou 4 caminhões só com um pão, todas as semanas, é? Muito bem, podem sentar-se. Então, os outros meninos, é só um ou são dois agora? Como te chamas? Maria. Qual foi o desenho que fizeste? Pintaste? O coração a dizer perdão, porque é parte do perdoai. O Padre Bruno a pensar no Pai Nosso. Como é que é a parte dela? Perdoai as nossas ofensas. Obrigado. O Padre Bruno vai para o segundo ano outra vez para aprender o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, é isso? E escreveste perdão em cima, que é para Ele nos perdoar a nós, certo? Muito bem, podes sentar. A seguir, Mateus. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É essa parte? Qual foi o desenho que fizeste? Não vires as costas, era assim para as pessoas. Isso. Qual foi o desenho que pintaste? É aquele de mãozinhas dadas, não é? É uma coisa fácil perdoar os amigos? Mais ou menos.
E dar assim as mãos ainda mais difícil é, não é? Tu achas que os mais velhos perdoam facilmente os amigos? Sim ou não? Sim. Sim? Será? É assim? É fácil perdoar os amigos? Não, não é muito difícil. Mesmo vocês, às vezes é difícil. Nós mais velhos ainda somos mais egoístas, ainda mais difícil é. Às vezes somos assim orgulhosos, então para perdoar ainda mais difícil é. Muito bem, podes sentar. Depois, como te chamas? Rafael. Qual foi o desenho que pintaste? O escudo. Não nos deixeis cair em tentação. Pintaste um escudo porque Jesus dá-nos assim um escudo? Sim. Para nos proteger, é? E tu tens usado esse escudo? Mais ou menos. Às vezes nem nós usamos. Às vezes Deus quer nos dar assim um escudo e nós colocamos assim de lado. Achamos que somos guerreiros fortes o suficientes e não precisamos dele para nada, não é? Mas tu usas o teu escudo, sim? Muito bem, podes sentar. Como te chamas? Tiago? Sim? Anda à minha beira. Então, o teu desenho é o último, que é o da cruz. Muito bem. Então, tu pintaste a cruz para o livrai-nos do mal. Está a ver? O Padre Bruno, na parte final, já sabe mais ou menos. Livrai-nos do mal. É isso? Muito bem. E tu achas que a cruz é sinal do mal? Não. A cruz é sinal do bem. Muitas vezes nós achamos que a cruz é sinal do mal, mas, na verdade, como nós sabemos que Jesus morreu numa cruz, mas também ressuscitou, a cruz é sinal do bem também, certo? Porque há sempre uma outra forma. Muito bem, Tiago, podes sentar. Então, através destes desenhos, nós damos-nos conta, podiam ser outros, obviamente, damos-nos conta de uma forma de rezar. Porque cada vez que rezamos o Pai Nosso, nós estamos a relembrar no nosso coração muitas pessoas, muitos acontecimentos, muitas coisas que vão acontecer na nossa vida. Por exemplo, ao rezar o Pai Nosso, nós lembramos das pessoas que já partiram para o Pai, como os avós. Lembramos da partilha que queremos fazer com o pão. Lembramos daquilo que temos de fazer ao perdoar os nossos amigos. Ou seja, lembramos vários acontecimentos e várias pessoas. Por isso é que esta oração é tão importante. Porque muitas vezes nós rezamos de forma automática e nem damos conta do que estamos a rezar. Não damos conta de tão importante que ela é e daquilo que Jesus, de facto, nos pede. E uma das partes mais importantes do Pai Nosso é logo a primeira, que é a festa e é o que dá nome à festa e à própria oração. Nós dizemos que é a festa do Pai Nosso e dizemos que é a oração do Pai Nosso. Mas para ser Pai Nosso significa que é o Pai de nós todos, certo? Ou seja, se nós temos todos o mesmo Pai, o que é que significa? Que somos todos irmãos, certo? Porque para eu ter um pai e vocês terem o mesmo pai, nós temos de ser irmãos, certo? Então é isto que Jesus nos convida, a sermos todos irmãos. E é precisamente por isso que o Padre Bruno, quando faz algumas orações, e vamos fazer a seguir a oração das preces, a oração universal, o Padre Bruno começa mesmo a dizer irmãos e irmãs, porque de facto é isso que nós somos, irmãos e irmãs, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Este Pai que a todos quer bem e que desafia cada um de nós a viver segundo estas imagens que acabamos de falar. É este o desafio que Jesus nos deixa e o Pai, Deus, nos deixa, a amar-nos uns aos outros como verdadeiros irmãos. E de pé, professemos as razões da nossa fé. Creio em um só Deus. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Substancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, por a nossa salvação, encarnou o Espírito Santo. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou com os profetas. Católica e Apostólica.
professam só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãos e irmãs, unidos a toda a Igreja, oremos a Deus Pai, que nos entrega o seu Filho Jesus Cristo, e imploremos a verdadeira conversão do coração nesta Quaresma, dizendo confiadamente: Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que toda a Igreja desperte no coração de cada um o anseio de acompanhar Jesus no caminho de Páscoa, oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que seja concedido o dom da paz às nações em conflito, os corações sejam convertidos à reconciliação e todos os que trabalham pela justiça sejam fortalecidos. Oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que os mais pobres, frágeis e necessitados encontrem acolhimento nas comunidades cristãs e estas anunciem que, mesmo nas dificuldades, Cristo se faz presente. Oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que todas as famílias, no 10º aniversário da exortação apostólica, a alegria do amor, perseverem na fé e aproveitem o tempo favorável da Quaresma para aprender a escutar Deus. Oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que todos os pais encontrem em São José o modelo para viver a sua missão com fidelidade, entrega e coragem e sejam reflexo do cuidadoso amoroso de Deus Pai. Oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que a caminhada pela vida, realizada este fim de semana em 12 cidades, produza abundantes frutos em defesa da vida humana, desde o momento da concepção até à morte. Oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que a nossa comunidade paroquial revele o sacramento da reconciliação como lugar onde a fragilidade de cada um se torna terreno fecundo para o jardim da esperança. Oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Senhor nosso Deus, transformai-nos em discípulos fiéis do vosso Filho Jesus Cristo e concedei-nos a graça de viver segundo a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor.
a manifestar. Trazemos, porém, este tesouro para que se possa ver, vir este tesouro, vasos de barro, para que se possa ver, vir de Deus, este poder. Ora, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, amor todo-poderoso, receba o Senhor pelas mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem, de toda a sua Santa Igreja. Ouvi-nos, Deus, amor todo-poderoso, que pela virtude deste sacrifício purificai os vossos servos, a quem destes as primícias da fé cristã. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus, amor eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Como verdadeiro homem, ele chorou pelo seu amigo Lázaro. Como verdadeiro Deus eterno, ressuscitou do túmulo, compadecido da humanidade, fez-nos passar da morte à vida, mediante os sacramentos pascais. Por ele, a multidão dos anjos adora a vossa majestade e exulta eternamente na vossa presença. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando com alegria. Santo, Santo, é o Senhor Deus, Deus do universo, Deus do universo. Santo, Santo, é o Senhor Deus, Deus do universo, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, Hosana. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana. Santo, Santo, é o Senhor Deus, Deus do universo, Deus do universo. Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Glória a vós que morrestes na cruz e agora viveis para sempre. Salvador do mundo, salvai-nos. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na fé, na esperança e na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Arcebispo José, os bispos auxiliares Nélio e Delfim e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com São José, seu esposo, com o seu coração de Pai, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E é precisamente a oração que Jesus nos ensinou, que nós queremos rezar em conjunto. E convido os meninos e meninas do segundo ano a subirem, a aproximar-se e colocarmos-nos ao redor do altar, para junto rezarmos esta oração que o Senhor nos ensinou. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos rezar cantando a oração que o Senhor nos ensinou. Ora, aceita esta oração que te rezamos com amor e fé, e faz-nos lembrar que somos irmãos para rezarmos esta oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nos lembrar que somos irmãos para rezarmos esta oração. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos do mesmo Pai, saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes somos nós, porque somos convidados para a ceia do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que carrega o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dei uma palavra e eu serei salvo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo.
Ó Jesus, a verdadeira semente, o verdadeiro pão vivo descido do céu, que hoje se entregou nesta celebração, pedimos-te, ó Pai, que nos acolhas nestes nossos pedidos. Pai nosso, peço-te pelos que não sabem perdoar. Pai nosso, peço-te pelos nossos pais, nossos familiares e catequistas. Pai nosso, que a tua luz brilhe no nosso caminho. Pai nosso, peço-te para que todas as pessoas se amem. Pai nosso, que saibamos fazer a tua vontade. Pai nosso, que o teu amor infinito transforma a paz no mundo inteiro. Pai nosso, ajuda-nos a sermos melhores cristãos. Fazemos agora a entrega das pagelas da festa do Pai Nosso. Ana Rita. Ana Sofia. Diego. Dinis. Francisca. Desculpa. Lia. Lourenço. Luís Miguel. Maria. Mateus. Rafael. Tiago. A estes meninos e meninas damos uma grande salva de palmas. Oremos. Deus, amor todo-poderoso, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos o seu corpo e sangue, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoai, Senhor, este povo que espera confiadamente na vossa misericórdia e fazei que receba abundantemente o que por vossa inspiração deseja. Por Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos o Deus amor todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Idem paz e a todos o Senhor vos acompanhe.